Fala aí, queridos alunos do IFB, Recanto das Emas, segundo ano. Estamos de volta aqui com as nossas videoaulas, né? Começando aqui agora o conteúdo do segundo semestre, como vocês podem acompanhar lá pelo plano de ensino, né? Nós vamos nessa semana trabalhar aí com o conceito, na verdade nessa semana e na próxima, né? Com o conceito de matrizes. Na próxima semana nós vamos ver operações entre matrizes, tá? Bom, então, neste vídeo nós vamos falar aqui mais sobre o conceito, né? Definição de uma matriz e algumas propriedades, né? Tipos de matrizes e tudo mais. Vamos começar então. Bom, primeiramente o conceito, né? O que é uma matriz? Matriz é uma tabela organizada de números reais em linhas e colunas, no formato M por N, ou seja, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. O número de linhas seria a fileira vertical, a fileira horizontal e N de colunas, né, seriam as fileiras verticais. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Bom, neste vídeo aqui a gente vai usar mais a notação de colchetes, tá? Parênteses é muito pouco usado. Barras que é pouco usado. A gente vai usar barras mais quando a gente estiver falando de determinante de uma matriz, tá bom? Então, colchete e parênteses são os mais usados. Nesse vídeo aqui especificamente eu vou usar mais a notação de colchetes, tá bom? Que é esse símbolozinho aqui, ó. Então nós temos aqui um exemplo, né? Um exemplo bem simples. Venda de bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então nós temos aqui a primeira coluna, que não faz parte da matriz, né? Que seriam aí a dos produtos, bolo de chocolate e bolo de morango. Aí na segunda coluna nós temos a quantidade de bolos vendidos no mês de janeiro, né? Como podemos ver aqui, ó, foram 500 bolos de chocolate e 450 bolos de morango vendidos no mês de janeiro. E no mês de fevereiro foram vendidos 450 bolos de chocolate e 490 bolos de morango. Então essa tabela aí, né, representa dados em duas linhas, que seriam os tipos de bolo, né? Então nós temos aqui duas linhas, né? Deixa eu escrever aqui o 2. Duas linhas seriam os tipos de bolo e duas colunas, né? Duas colunas. Ou seja, é a matriz. Agora se você pegar aqui os números, ó, e colocar aqui entre colchetes, você tem a matriz, né? Representada ou por meio de colchetes ou parênteses, como eu falei anteriormente, tá? Então qualquer uma dessas duas representações aí está correta, tá bom? Vamos seguindo aqui então. Elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer representada por M por N, como nós vimos, né? M por N significa que ele tem M linhas por N colunas, tá bom? É composta de elementos A e J. Então, o elemento de uma matriz, a gente vai representar dessa forma aqui, ó. O A é só para identificar que é uma variável, né? E o que significa esse índice IJ? I vai ser a linha onde se encontra esse elemento, né? Então pode ser a primeira linha, segunda linha, terceira linha, vai depender. E J vai representar a coluna que esse número está representado. Então, sabendo o valor de I e de J, né, você vai saber onde vai estar localizado na matriz este elemento, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aquele mesmo
aquela mesma tabela da questão anterior, né? Então, por exemplo, o 500, ó, 500, que era aquele primeiro elemento aqui, ó, 500, tá vendo, ó? Ele está na primeira linha e na primeira coluna, certo? Então, ele é o elemento A11, porque ele está na linha 1 e coluna 1. O 450 é o A12, né? Que seriam os bolos de chocolate do mês de fevereiro. Linha 1, coluna 2. Então, ele é o elemento A12. O outro 450, né? Que é o número de bolos de morango do mês de janeiro, é o A21, porque está na linha 2 e na coluna 1. E o número de morangos vendido em fevereiro, que é 490, está representado pelo símbolo A22, porque ele está na linha 2 e na coluna 2. Beleza? Bem tranquilo, né, gente? De entender essa representação. Então, a matriz acima é uma matriz 2 por 2, né? Então, o M aqui da matriz, o M aqui vale 2 e o N também vale 2. Por quê? Porque tem duas linhas e duas colunas, tá bom? Que também pode ser representado dessa forma aqui, ó. Você pode, uma representação genérica de uma matriz qualquer é essa aí, ó. Todas as matrizes 2 por 2 são representadas dessa forma, né? Parêntese AIJ, 2 por 2. Embaixo você põe a ordem da matriz, tá? Esse 2 por 2 aqui, no caso, é a ordem da matriz. Ok. Então, seguindo em frente, vamos falar agora dos tipos de matrizes, né? Por enquanto a gente só sabe que a matriz é um conjunto de vários números que estão dispostos no formato de linha por coluna e são representados entre colchetes ou parênteses ou barras, né? A gente está usando mais aqui, o colchete nesse vídeo, tá bom? Então, nós temos a matriz quadrada, né? A matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas, tá? Então, por exemplo, a matriz anterior aqui, ó, essa matriz aqui dos bolos aqui, ela é quadrada, né? Opa! Ela é uma matriz quadrada, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então, sempre que uma matriz tiver o mesmo número de linhas e de colunas, ela vai ser chamada de matriz quadrada. Aí nós temos um exemplo aí, né? Esse exemplo é uma matriz, né, com três linhas, ó, três linhas e três colunas. Portanto, é uma matriz. Aí aqui não preciso nem falar que é 3 por 3, né? Quer dizer, eu posso falar isso, né? Mas eu posso falar também que ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Quando eu falo que ela é quadrada, já supõe-se, né? Supõe-se não, né? Já se sabe que ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Então basta um número para identificar, né? Então é uma matriz 3 por 3. Ou uma matriz quadrada de ordem 3. A matriz nula nada mais é do que uma matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Então aqui um exemplo, né? Uma matriz 2 por 3, ó. Então a gente pode representar dessa forma aqui, ó, 0, né? O número 0 apenas, 2 por 3. Então você já sabe que é uma matriz 2 por 3, que vai ter uma quantidade de 6 zeros, né? Como podemos ver aqui na matriz. Né? Com duas linhas, ó, duas linhas e três colunas. Então é uma matriz 2 por 3, tá bom? Temos ainda uma matriz que vai ser muito importante mais para frente, tá? Quando a gente vai falando de determinante, de sistemas lineares, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? Primeiro, é uma matriz quadrada, né? Ou seja, vai ter o mesmo número de linhas e colunas, com todos os elementos da diagonal principal. Essa diagonal principal aqui, para a gente sempre lembrar o que é só você pensar que os números estão descendo. É porque toda matriz quadrada tem duas diagonais, a principal e a secundária.
Então a diagonal principal vai ser essa aqui, ó, com os números descendo, né? Vindo da esquerda para a direita, né? E todos esses números da diagonal principal são iguais a 1. E os demais iguais a 0. Então toda matriz quadrada cuja diagonal principal for todo mundo 1 e a diagonal secundária, desculpa, falei besteira, e o restante dos termos iguais a 0, então essa matriz é chamada de matriz identidade. Então neste caso aí, nós vimos aí o exemplo de duas matrizes, ó. Aqui você pode ver que o 1 está apenas na diagonal, o restante é 0, e aqui também, tá? Só que a diferença é que um tem 4 números, o outro tem 9, né? Ou seja, um é uma matriz 2 por 2 e o outro é uma matriz 3 por 3. Então a matriz de identidade a gente pode representar assim, dessa forma, ó. I2, se for 2 por 2, I3 se for 3 por 3, I4 se for 4 por 4, I5 se for 5 por 5 e assim por diante, tá bom? Então neste caso aqui nós temos uma matriz da forma I2 e a outra da forma I3. Bom, a matriz transposta, ela não tem, tipo assim, ela tem que ser associada a uma outra matriz. O que é uma matriz transposta? É uma matriz que você obtém pegando uma outra matriz e trocando, né? A linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, por exemplo, nós temos aqui a matriz A que é essa aqui, tá? Ela é uma matriz 2 por 3, concorda? Esse meu 3 ficou feio. Que ela tem duas linhas e 3 colunas, ó. Duas linhas e 3 colunas. Quando a gente acha a transposta, ó, por exemplo, essa primeira linha aqui da transposta, ó, que é representado por A elevado a T, a primeira linha equivale à primeira coluna. Então, ó, a primeira coluna virou a primeira linha, então ficou menos 1, 3. A segunda coluna, que é 2, 0, vai ser a segunda linha. E a terceira coluna, que é 4, 5, vai virar a terceira linha. Então vai virar uma matriz 3 por 2. Tá certo? Então essa matriz aqui é a transposta dessa. Ou seja, é a matriz que se obtém trocando-se aí, né, substituindo as linhas por colunas, transformando, na verdade, as linhas em colunas e as colunas em linhas. Tá bom? Então essa é a matriz transposta. Ela tem que estar associada a uma outra matriz para saber se é transposta, né? Bom, igualdade de matrizes também é bem tranquilo. Quando que duas matrizes vão ser iguais? Então vai ter que considerar dois aspectos. O primeiro aspecto é que elas têm que ter a mesma ordem. Então é possível, por exemplo, uma matriz 2 por 2 ser igual. Vamos botar aqui, por exemplo. É possível que uma matriz 2 por 2 seja igual a uma matriz 2 por 3? Falso. Né? Opa, esqueci do x aqui. 2 por 3. Então isso aqui não é verdade. Tá? Então, elas têm que ter o mesmo... Na verdade é a transposta, né, gente? Tô esquecendo de colocar aqui os detalhes. Tá bom? Então, elas têm que ter a mesma ordem, né? Para que duas matrizes sejam... Ah, não. Não estou falando de transposto mais, não. Deixa eu só pegar aqui uma outra letra para diferenciar. B. Pronto. Então, a matriz A pode ser igual à matriz B? Não pode, né? Porque elas têm ordens diferentes. Ah, mas o 2 aqui é igual. Beleza, mas o outro 2 não é igual aqui. Tem que ser os dois números iguaizinhos aí para as matrizes poderem ser iguais, né? Ainda não dá para definir se elas são iguais ou não. Então, por exemplo, aqui de novo, ó, parecido com o exemplo que eu falei, né? Então, você tem uma matriz 2 por 3 e uma matriz 2 por 2. Elas podem ser iguais? Não podem. Tá? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é que os elementos correspondentes devem ser iguais. Ou seja, o A11 de um tem que ser igual ao A11 da outra, o A12 de um tem que ser igual ao A12 da outra. Então, por exemplo, aqui o 7 e o W, ó,
eles têm que ser iguais. Então aqui a gente já sabe que o W tem que ser 7. Menos 2 e menos 2 está igual. 1 e 1 também está igual. Aqui, ó. O X aqui, ó, ele tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha e segunda coluna da outra matriz, para eles serem iguais. Então, neste caso, o X tem que ser igual a menos 4. O Y, que está aqui também sozinho, tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Então, Y é igual a 5. E para finalizar o T, né? O T vai ser igual aqui o 0. Tá bom? Então, esses aí são, caso essas duas matrizes sejam iguais, né? Elas já têm a mesma ordem, né? Então isso já ajuda, que ambas são 2 por 3. Aí basta que os elementos correspondentes sejam iguais, tá bom? Então, ó, foi o que eu falei aqui embaixo. Ó. Podemos ver que os elementos A21 das duas matrizes são iguais a menos 2. Isso já é um sinal, né? E que ambas possuem o elemento A23 igual a 1. Isso também é verdade, né? O A21 e o A23 são números iguais, que é menos 2 e 1. E através da correspondência dos elementos, aí é o que eu acabei de fazer, né? Podemos concluir que x igual a menos 4, y igual a 5, w igual a 7 e t igual a 0. Tá bom? Bom, gente, então, dei uma préviazinha aí sobre matrizes. Vamos resolver aqui alguns exemplos, né? Alguns exercícios resolvidos. Então, a questão número 1 é: encontre os elementos das matrizes abaixo. Então, olha só, quais são as informações que ele nos dá aqui. É uma matriz 2 por 3 que obedeça a essa regra aqui, tá? Então, vamos lá. Uma matriz 2 por 3, então, vai ser uma matriz da forma A11, A12, A13, né? Essa é a primeira linha. E a segunda linha é o A21, A22, A23. Certo? Então, vamos obter cada um desses elementos. O A11, a gente vai pegar aqui a linha que ele está e multiplicar por 2 e somar com o triplo da coluna. Como a linha e a coluna é 1, vai ficar 2 vezes 1 que dá 2, mais 3 vezes 1 que dá 3, 5. Certo? Então, essa matriz dada aí, o primeiro termo dela é 5. Vamos ver o segundo termo, o termo A12. Bom, o termo A12 vai ser 2 vezes o 1, né, que é a linha, mais 3 vezes a coluna, que é 2. Então já vai ficar um pouco maior, vai ficar 6, 7, 8, né? E o elemento A13, 2 vezes o primeiro termo, mais 3 vezes o segundo. Então vai ficar 2 mais 9, que dá 11, certo? Então, obtivemos já aqui a primeira linha da matriz. Vamos agora para a segunda linha. O A21 vai ser 2 vezes a linha, mais 3 vezes a coluna que ele está. Então, aqui vai dar 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. O A22, que está lá embaixo, né? É 2 vezes 2, mais 3 vezes 2. Que dá 6 com 4, 10. E o último termo, o A23, vai ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, que dá 4 mais 9, né? Dá 13. Bom, então obtivemos a nossa matriz, tá? Vamos colocar ela aqui. Então, é uma matriz 2 por 3. A primeira linha vai ser 5, 8, 11. Né, ó, 5, 8 e 11. E a segunda linha vai ser essa aqui, ó, 7, 10 e 13. Certo? 7, 10 e 13. Certo? Então, essa é a matriz
que a questão 1 queria aí, a letra A queria, né? Vamos agora para a letra B. É um pouquinho diferente, né? Espera aí que eu estou fazendo besteira aqui. Não estou precisando pegar o risco, mas acho que não vai atrapalhar não. Então vamos fazer a B aqui do ladinho, aqui embaixo. Então vai ser uma matriz 3 por 3. Então vai ser a 11, a 12 e a 13. A 21, a 22 e a 23. E a 31, a 32 e a 33. Certo? Então o A11, agora vamos lá. O A11 ele satisfaz a primeira propriedade aqui, né? O I é igual ao J. Então, neste caso, o termo tem que ser zero, tá bom? O A12 satisfaz o terceiro critério, né? Quando a linha é menor que a coluna, que no caso é verdade, né? 1 é menor que 2. Aí, neste caso aqui, quando isso acontecer, o termo, né, o elemento vai ser o J, ou seja, a coluna que ele está. Então vai ser 2. O A13 também vai obedecer ao mesmo, né? O I é menor que o J, então vai ser o valor da coluna, que é 3. O A21 agora já vai entrar aqui no segundo critério, né? De quando a linha é maior que o J, então vai ser 2I mais J. Então vai ser 2 vezes 2, que é 4, mais 1, que dá 5. Né? Agora o A22 já vai entrar aqui no primeiro, ó. Vai dar 0, né? Porque se o I for igual a J, dá 0. E o A23 nós temos o terceiro caso, né? Quando a linha for menor que a coluna. Aí, nesse caso a gente só repete a coluna, que é 3, né? A coluna do A23 é 3. E para finalizar, os termos A31 e A32 vão entrar aqui no segundo caso, né? Quando o I for maior que o J. Então vai ficar 2 vezes 3 dá 6, com mais 1, 7. 2 vezes 3 de novo dá 6, com mais 2 dá 8. E o A33, a linha é igual à coluna, então vai dar 0. Bom, o que ele quer saber aqui? Ele quer obter a matriz, né? Pronto, né? Então pronto, essa é a matriz aí que o exercício pediu, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Próximo exemplo, né? O conglomerado é composto por 5 lojas numeradas de 1 a 5. A tabela a seguir apresenta o faturamento em dólares de cada loja nos 4 primeiros dias de janeiro. Então temos aí uma matriz identificando os pagamentos, né? O faturamento, aliás. Então, cada elemento A e J dessa matriz é o faturamento da loja I no dia J. Tá? Então, a letra A, qual foi o faturamento na loja 3 no dia 2? Então, loja 3, ó, as lojas vão ser as linhas, tá? Loja 1, loja 2, loja 3. Ah, não, desculpa, gente, são o I e a loja, né? Então é aqui, ó. Ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo, né? Ah, não, a loja é só que agora confundiu aqui, né? Que aqui ele fala que as lojas estão numeradas de 1 a 5. Ah, não, gente, é isso mesmo. Desculpa. Então, loja 1, loja 2, loja 3, loja 4 e loja 5. Certo? Então, tá aí as lojas. E aqui os dias, né? Vamos botar assim, dia 1,
dia 2, dia 3 e dia 4. São as colunas, então. Qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2? Então, vamos pegar aqui dia 2, loja 3, ó. Vai dar aqui, né? R$2.800. Qual foi o faturamento de todas as lojas no dia 3? Então, dia 3, vamos somar isso aqui tudo, ó. Eu vou fazer na calculadora para ir mais rápido, tá bom? Então, vai ficar 1.800 mais 1.740 mais 2.700, mais 2.700 mais 2.000. Não, no dia não, totalmente todas as lojas no dia 3, é isso mesmo, 1.800 mais 1.740 mais 2.700 mais 2.300 mais 2.040. Então vai dar isso aqui um total de 10.580, certo? Reais, né? Então o faturamento total no dia 3 foi de R$10.580, dividido aí para as 5 lojas. Qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias? Loja 1, né? Então é aqui, ó. Vou somar aqui, vai ficar 1.950 mais 2.030 mais 1.800 mais 1.950. Então deu R$7.730. Também está em reais. Aqui também. Beleza, gente? Vamos seguindo então. Esse foi o exemplo 2. Vamos fazer o exemplo 3 aqui. Marcar V ou F nas afirmações abaixo. Primeira afirmação. Toda matriz de identidade é necessariamente quadrada. Sim. Né? Toda identidade é quadrada, como a gente viu agora há pouco. Toda matriz nulo é necessariamente quadrada? Não, falso. Você pode ter matriz 2 por 3, 1 por 4, né? Que ela pode ser nula. Para ser nula basta que todos os termos dela sejam iguais a zero, tá bom? Então aqui agora, letra C. A transposta da transposta de uma matriz A é o próprio A. Então, para qualquer matriz A. Então, esse aqui é verdadeiro, tá? E se você tem uma matriz e troca linha por coluna e coluna por linha, depois troca de novo, você volta à matriz original, né? Então essa aí está verdadeira. A transposta é diferente da matriz. Isso aqui na verdade é falso, tá? Aqui tem uns casos aí que a gente calcula a transposta da matriz e é a mesma matriz normal, tá? Então, por exemplo, ó, vou pensar aqui numa aqui. Vou botar assim, 1, 2, 3. Aqui. Aí eu vou botar aqui 1, 2, 3 aqui assim também, né? Vai ficar igual. Aqui eu vou botar 2, 4, 5, né? Aqui vai ficar 2, 4, 5. E a última 3, 5, 7. Sei lá. Aqui, esse aqui é um exemplo onde a transposta dela vai dar na mesma, né? Porque a primeira linha é igual à primeira coluna, a segunda linha é igual à segunda coluna e a terceira linha é igual à terceira coluna. Certo? Então essa aqui está falsa, né? Que ele falou que não é igual. Pode ser que seja, né? Existem casos de matriz que é igual. E a letra E, se a matriz A é do tipo 2 por 3, então a transposta do tipo 3 por 2 é verdadeiro, né?
toda vez que você calcula a transposta de uma matriz, você inverte a ordem dela. Então, se ela for 2 por 3, isso significa obrigatoriamente que a transposta é do tipo 3 por 2, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vamos chegando aqui ao fim da primeira aula. Lembrando que essa sexta-feira aí já volto também os atendimentos, pela tarde, a partir das 3 horas. Mas eu creio que essa lista aí está bem tranquila, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Mas qualquer dúvida que tiver, sexta-feira eu estou lá para tirar, tá bom? Ou no Google Sala de Aula também, ou por e-mail. Então fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!